acha que a culpa da sua vida não está dando certo é dos seus pais? Você acha que a sua vida está parada, está estagnada, sem prosperar? É porque você não nasceu em uma família rica? Não estudou em uma escola particular de renome? Ou será que é porque você nasceu na periferia? Será que isso tem a ver? Todos os dias nós vemos pessoas reclamando da vida e sempre culpando alguém ou alguma coisa pelo seu fracasso. Mas, lamento informar, ninguém tem culpa da situação que você está neste momento. E também nós temos bons exemplos de pessoas que tiveram um passado ruim e ressignificaram. Como conta a história de dois irmãos gêmeos que nasceram em uma cidadezinha do interior. Eles tinham um pai alcoólatra. Todos os dias, aquele homem chegava por volta das 19 horas, bêbado. Quando chegava, já começava a agredir a mãe, já batia muitas vezes nas crianças. Muitas vezes, aquelas duas crianças estavam só sentadas no sofá, assistindo TV. E eram incomodados pelo pai. O pai já desligava a TV, muitas vezes já batia. E aqueles meninos foram crescendo nesse ambiente. Eles não tinham nenhuma lembrança de um pai amoroso, de um lar aconchegante. A única lembrança e o único sentimento que tinha era de medo. O tempo foi passando e o vício daquele pai só aumentava. Chegou ao ponto daquele pai começar a vender as coisas para sustentar o seu vício. Aqueles meninos, muitas vezes no domingo, quando a maioria das famílias estavam reunidas para almoçar juntos, eles tinham que pegar o pai bêbado em algum lugar. Sempre chegava um vizinho dizendo: olha, o seu pai está caído ali na praça. E eles, que já estavam rapazinhos, iam e trazia o pai para casa. E a situação foi só piorando, até que chegou o dia daquele pai perder o emprego. E aí a situação que já era ruim ficou pior. O pai, que era para ser o provedor, que era para levar o alimento para a sua casa, ele simplesmente tinha sido vencido pelo vício. E aqueles meninos estavam à mercê. Quando eles completaram 18 anos, o pai deles faleceu. E aí, eles cada um seguiram a sua vida. Foram morar em cidades diferentes. O tempo passou e teve um deles que se destacou. Se tornou um empresário de sucesso, prosperou muito, formou uma família bem-sucedida e começou a chamar a atenção na sua cidade. E um programa da televisão teve o interesse de entrevistá-lo para saber como foi aquele sucesso. E quando começaram a investigar, a procurar saber sobre a vida daquele empresário, descobriram que ele tinha um irmão gêmeo. O outro irmão dele se tornou alcoólatra. E aí promoveram um encontro para uma entrevista. Ao chegar no programa, o repórter perguntou ao irmão que se tornou alcoólatra: por que você bebe? E aquele irmão, que estava com o rosto, com o semblante todo decaído, começou a chorar e olhou para as câmeras e disse: a vida toda eu vi o meu pai beber. Meu pai bebia de manhã e só parava à noite quando ia dormir. Eu não tive outra opção. E o repórter continuou olhando para ele e disse: por que você se tornou um homem tão violento? E ele, olhando para as câmeras e chorando, respondeu: porque eu tive um pai violento. Um pai que me batia por qualquer coisa. Um pai que espancava minha mãe, espancava o meu irmão. Eu cresci assim, eu só tive esse exemplo. E o repórter
fez mais uma pergunta. E por que você não formou uma família? E ele, às lágrimas, disse: porque eu vi meu pai maltratar a única família que ele formou. Ele não protegeu a gente, ele só batia, ele deixou a gente passar fome e eu não quis formar uma família para que os meus filhos passassem por isso. E o repórter se deu por satisfeito e perguntou ao outro irmão: por que você não bebe? E o outro irmão, seguro de si, disse: porque a vida toda eu vi o meu pai beber. A vida toda eu vi o meu pai levantar bebendo e só dormia quando estava bêbado. E eu resolvi não querer isso para mim. E o repórter então perguntou: e por que você é tão calmo? Por que você é tão sereno? E não se tornou um homem violento? E ele disse: porque a vida toda eu vi o meu pai tratar a minha mãe, a mim e ao meu irmão com violência. E eu decidi que eu seria uma pessoa totalmente diferente dele. E o repórter fez a última pergunta: e por que você formou uma família e você não é violento com os seus filhos? E ele respondeu: porque a vida toda eu vi meu pai formar uma família e deixou essa família passar privações e tratou essa família com grosseria, com violência. E eu decidi que eu ia formar uma família para ser referência, que eu iria amar os meus filhos e não iria deixar que nada de ruim acontecesse com eles. Eu iria ser o pai que meus filhos precisavam. Moral da história: 2 irmãos moraram na mesma casa, tiveram o mesmo pai, tiveram as mesmas condições, mas o que mudou foi a decisão. Um se vitimizou e repetiu os mesmos erros que o pai cometeu. O outro, com certeza, ele perdoou o pai e ressignificou aquela dor, aqueles traumas, e resolveu fazer totalmente diferente. Você também pode estar passando por um desses problemas. Hoje, infelizmente, o que mais nós estamos vendo e percebendo é abuso dos pais para com os filhos, tanto homens quanto meninas. O homem que era para proteger, ele simplesmente está abusando. E deve ter alguém aí que está me assistindo que já passou por um problema desse. E deve ser horrível, porque não só traz traumas físicos, mas traz traumas emocionais. Ser abusada por um pai ou por alguém próximo traz traumas terríveis, como também a violência. Todo tipo de trauma é ruim. Está na hora de ressignificar essa dor. Você não pode mudar o que aconteceu, mas você pode mudar o seu futuro. Aquele irmão que decidiu fazer diferente, ele teve um futuro brilhante porque ele decidiu mudar, porque ele ressignificou a sua dor. Quantas pessoas hoje vivem só se vitimizando, murmurando, ao invés de fazer diferente? Existe um Deus que está pronto para ajudar você. Existe um Deus que é perito em resolver problemas e em curar traumas emocionais. Mas para isso, você precisa dar o primeiro passo. Chega de viver do passado. Chega de deixar que essa situação fique na sua mente lhe impedindo de avançar. Deus tem uma vida próspera. Deus tem uma vida abundante para você. Nós não podemos deixar que os traumas do passado invistam e mudem o nosso futuro. Ou ainda pior, paralisem o nosso futuro, paralisem você de avançar. A sua decisão é mais forte do que o seu passado, é mais forte do que os ambientes terríveis que você passou. A sua decisão pode mudar o rumo da sua vida. Pense nisso.
os nossos beijinhos conectivos de hoje vão para uma família especial que eu conheço há muito tempo. Adonice, André, Rafael, Alice, Antônio, Laura e Arthur. Beijo grande para vocês. Esteja sempre à frente, alcance seus sonhos. Estude pra ser o que você sempre quis. Faça uma grande escolha e tenha um futuro feliz. Venha pro certo e tenha um futuro feliz. E o momento da dica de hoje é uma dica de leitura com o livro O Vinho Novo é Melhor, de Robert Tom. Se você gosta de uma história de mudança de vida e fé, este livro é para você. Vale a pena conferir. Se você gostou desse conteúdo, curta, comente, compartilhe para que mais pessoas tenham acesso. E o Conectando Vidas fica por aqui. Um ótimo final de semana para vocês!